Capítulo 6. A manha e o talento. Menestréis e escribas errantes têm lugares especiais na sociedade dos seis ducados. São repositórios de conhecimento não só sobre as suas próprias artes, mas sobre muitas outras coisas. Os menestréis guardam as histórias dos seis ducados, não só a história geral que deu forma ao reino, mas as histórias particulares das pequenas vilas e até das famílias que as compõem. Embora ser única testemunha de algum grande acontecimento seja o sonho de todos os menestréis, conquistando assim a autoria de uma nova saga, a sua verdadeira e duradoura importância reside em serem testemunhas constantes dos pequenos acontecimentos que compõem o tecido da vida. Quando existe uma questão sobre o limite de propriedade, sobre a linhagem de uma família, ou até sobre uma promessa feita a longo prazo, os menestréis são chamados para providenciar os detalhes que outros podem ter esquecido. Os escribas errantes se os apoiam, mas não os suplantam. Por um preço, eles fornecem registros escritos de um casamento, de um nascimento, da transação de um terreno, de heranças ganhas ou dotes prometidos. Tais registros podem ser coisas intrincadas, pois cada uma das partes envolvidas tem de ser identificada de uma maneira que seja inconfundível, não só pelo nome e profissão, mas por linhagem, localização e aparência. Normalmente, o menestrel é depois chamado para colocar a sua marca como testemunha daquilo que o escriba escreveu, e por este motivo não é raro encontrá-los viajando junto, ou que a mesma pessoa pratique ambas as artes. Menestréis e escribas são por costume bem tratados nas casas de nobres, encontrando ali as suas acomodações de inverno e sustento e conforto na idade avançada. Não há senhor que deseje ser mal lembrado nas histórias de menestréis ou escribas, ou, pior ainda, não ser lembrado de todo. A generosidade para com eles é ensinada como simples cortesia. Sabe-se que se está na presença de um sovina quando se senta à mesa num castelo que não apresenta. Sabe-se que se está na presença de um sovina quando se senta à mesa num castelo que não apresenta menestréis. Despedi-me dos músicos à porta de uma estalagem num vilarejo chamado Pescoço de Corvo, na tarde seguinte. Ou melhor, despedi-me de Gracejo. Mel entrou a passos largos na estalagem sem me olhar. Flautista olhou para mim, mas o olhar foi tão confuso que nada me transmitiu. Então seguiu Mel. Gracejo e eu fomos deixados na rua. Vínhamos caminhando juntos e a sua mão continuava pousada no meu ombro. Há um pequeno degrau aqui na porta da estalagem. Previne Gracejo em voz baixa. Ele agradeceu com a cabeça. Bem, um pouco de comida quente será bem-vindo, observou. E apontou o queixo na direção da porta. Sacudi a cabeça e então articulei a minha recusa. Obrigado, mas não vou entrar com vocês. Vou seguir caminho. Agora mesmo? Vamos, Garrano, pelo menos beba uma caneca de cerveja, ou coma alguma coisa. Eu sei que Mel é difícil de tolerar às vezes, mas não precisa pensar que ela fala por todos nós. Não é isso. Simplesmente há algo que tenho de fazer. Algo que já vem adiando há muito tempo. Ontem percebi que, até que o tenha feito, não haverá paz para mim. Gracejo soltou um suspiro pesado. Ontem foi um dia feio, e não basearia nele nenhuma decisão da minha vida. Virou a cabeça para olhar na minha direção. Seja o que for, Garrano, acho que o tempo tornará melhor. É o que faço com a maior parte das coisas, sabe? Com algumas coisas, murmurei, distraídas. Outras não melhoram até serem consertadas, de uma maneira ou de outra. Bem, estendeu-me a mão e eu a apertei. Nesse caso, boa sorte. Pelo menos esta mão de guerreiro tem agora uma espada para agarrar. Isso não pode ser uma sorte para você? A porta está aqui, eu disse, e abri para ele. Boa sorte para vocês também, disse-lhe, enquanto ele passava por mim e fechei a porta às suas costas. Quando voltei a sair para a rua, senti-me como se tivesse posto de lado um fardo de novo. Quando voltei a sair para a rua, senti-me como se tivesse posto de lado um fardo, de novo livre. Tão cedo não voltaria a me sobrecarregar com algo assim. Está tudo bem, disse a hora de noite. Está tudo bem, disse a hora de noite.
Esta noite, caçamos. Estarei à sua espera. Puxei a trouxa um pouco mais para cima, sobre o ombro. Agarrei de novo meu bastão e saí andando pela rua. Não consegui imaginar nada que pudesse desejar de pescoço de corvo. Contudo, meu caminho me levou a passar pela praça do mercado, e os hábitos de uma vida inteira custam a morrer. Minhas orelhas se eriçaram com os resmungos e queixas dos que haviam vindo negociar. Compradores exigiam saber por que os preços estavam tão altos. Vendedores respondiam que o comércio vindo de rio abaixo estava escasso, e que todos os bens que subiam o rio até pescoço de corvo eram raros. Eram caros. Os preços eram piores rio acima, asseguravam-lhes. Por cada um dos que se queixavam dos preços altos, havia alguém que viera à procura de algo que simplesmente não havia. Não era apenas o peixe marinho e a lã grossa de cervo que já não subiam o rio. Era como Breu predissera. Não havia sedas, não havia conhaques, não havia trabalhos finos de pedras preciosas de Vilamonte, nada proveniente dos ducados costeiros e das terras mais longínquas. A tentativa que Majestoso fizera para estrangular as rotas comerciais do Reino da Montanha também privara os mercadores de pescoço de corvo, do âmbar, peles e outros bens da montanha. Pescoço de corvo fora uma vila mercantil, agora estava estagnada, sufocada com um excesso daquilo que produzia e sem nada com que trocar. Pelo menos um bêbado trôpego sabia onde pôr as culpas. Teceu o seu caminho através do mercado, chocando-se contra barracas e cambaleando por cima dos artigos de que mercadores menos abonados haviam disposto em esteiras. O seu cabelo negro e desgrenhado caía-lhe até os ombros e fundia-se com a barba. Cantava enquanto ia se aproximando ou rosnava, mais apropriadamente, pois a sua voz era mais alta do que musical. Havia pouca melodia para fixar a cantiga na minha mente, e ele estragava qualquer rima que a canção pudesse ter tido. Mas o seu sentido era claro. Quando o sagaz fora rei dos 6 ducados, o rio correra com o ouro, mas agora que Majestoso usava a coroa, todas as coisas escorriam sangue. Havia um segundo verso que dizia que era melhor pagar impostos para combater os navios vermelhos do que pagá-los a um rei que se escondia, mas esse foi interrompido pela chegada da guarda da cidade. Havia 2 guardas e achei que os veria mandar o bêbado parar e lhe extorquir moedas para pagar por aquilo que pudesse ter quebrado. Eu devia ter sido avisado pelo silêncio que caiu sobre o mercado quando os guardas apareceram. O comércio cessou. As pessoas saíram do caminho ou encostaram-se às barracas para lhes ceder passagem. Todos os olhos os seguiram e se fixaram neles. Aproximaram-se rapidamente do bêbado, e eu era um em meio à multidão silenciosa que observou a sua captura. O bêbado regalou os olhos para eles, consternado, e o olhar de apelo com que varreu a multidão foi arrepiante na sua intensidade. Então um dos guardas puxou para trás um punho revestido de manopla e afundou na barriga do homem. O bêbado tinha o aspecto de um homem duro que ficara pançudo, como acontece com alguns homens robustos quando envelhecem. Um homem mole teria ruído com aquele golpe. Ele se dobrou para frente por cima do punho do guarda. O ar lhe saiu dos pulmões num assobio, e em seguida vomitou um jato repentino de cerveja azeda. Os guardas deram um passo para trás com repugnância, e um deles deu ao bêbado um empurrão que o desequilibrou. Colidiu com uma barraca, fazendo com que 2 cestos de ovos se espatifassem no chão de terra. O mercador de ovos nada disse, apenas recuou mais para o interior de sua barraca como se não quisesse que reparassem nele. Os guardas avançaram sobre o desgraçado. O primeiro agarrou-o pela frente da camisa e colocou-o de pé. Deu-lhe um soco curto e direto no rosto e o atirou para os braços do outro guarda. Este o agarrou e o manteve em pé, para que o punho do terceiro voltasse a encontrar-se com a sua barriga. Desta vez o bêbado caiu de joelhos e o guarda atrás dele lhe deu um chute indiferente que o estatelou. Só percebi que começara a avançar quando uma mão me agarrou no ombro. Olhei para o rosto enrugado da velha magra que me segurava. Não os enfureça, sussurrou. Vão deixá-lo ir, depois de o espancarem, se ninguém os enfurecer. Enfureça-os, e eles o matarão, ou pior, irão levá-lo para a arena do rei. Fitei o seu olhar cansado, e ela baixou os olhos como se estivesse envergonhada, mas não tirou a mão do meu ombro. Então, assim como ela, afastei o olhar do que os guardas estavam fazendo e tentei não ouvir os impactos da carne, os grunhidos e gritos estrangulados do homem espancado.
O dia estava quente e os guardas traziam mais cota de malha do que eu estava habituado a ver em guardas de cidade. Talvez tenha sido isso o que salvou o bêbado. Ninguém gosta de suar dentro de uma armadura. Olhei para trás, até pude ver um deles baixar-se e soltar com a faca a bolsa do homem, sentir o peso dela e enfiar no bolso. O outro guarda olhou em volta para a multidão enquanto anunciava. Rolf Negro foi multado e punido pelo ato traiçoeiro de zombar do rei. Que sirva de exemplo para todos. Os guardas deixaram-no caído na poeira e no lixo da praça do mercado e prosseguiram a sua ronda. Um guarda foi observando por cima do ombro enquanto se afastavam, mas ninguém se mexeu até que eles dobraram uma esquina. Depois o mercado foi voltando gradualmente à vida. Ravel ergueu a mão do meu ombro e voltou a pechinchar por nabos. O mercador de ovos deu a volta para a frente da sua barraca para se agachar e recolher os poucos ovos que não haviam se partido, e os cestos cheios de gema de ovo. Ninguém olhou diretamente para o homem caído. Eu fiquei imóvel durante algum tempo, esperando que uma frieza trêmula que havia em mim desaparecesse. Eu queria perguntar por que os guardas da cidade se preocupariam com a canção de um bêbado, mas ninguém devolveu o meu olhar inquisitivo. De repente, eu senti ainda menos vontade de lidar com qualquer um ou qualquer coisa em pescoço de corvo. Ergui um pouco mais a minha trouxa e continuei a caminhada para fora da vila. Porém, quando me aproximei do homem que gemia, e sua dor bateu contra mim como uma onda. A sua dor bateu contra mim como uma onda. Quanto mais me aproximava, mais distinta se tornava, quase como se forçasse a minha mão a penetrar cada vez mais fundo numa fogueira. Ele ergueu o rosto para me fitar. Terra grudava-se ao sangue e ao vômito espalhado pelo rosto. Tentei continuar a andar. Ajude-o. A minha mente traduziu assim a súbita exortação mental que senti. Parei, como se tivesse sido esfaqueado, quase cambaleando. Esse apelo não viera de olho de noite. O bêbado enfiou uma mão debaixo do ombro e ergueu-se. Os seus olhos encontraram-se com os meus num apelo e uma infelicidade mudos. Já vira antes olhos assim. Eram os olhos de um animal em sofrimento. Talvez devêssemos ajudá-lo? Perguntou Olhos de Noite, hesitante. Shh, avisei-o. Por favor, ajude-o. A súplica crescera em urgência e força. Sangue, antigo. Pede o sangue antigo. A voz da minha mente falava com mais clareza, não em palavras, mas em imagens. Compreendi pela mãe o significado que elas traziam. Era como a aplicação de uma obrigação de clã. E eles são alcateia conosco? Perguntou Olhos de Noite, com espanto. Sabia que ele era capaz de detectar a minha confusão, e não respondi. Rolf Negro conseguiria enfiar a outra mão debaixo do seu corpo. Conseguiu apoiar-se no joelho e em seguida estendeu uma mão para mim, sem uma palavra. Agarrei-lhe o antebraço e puxei lentamente até que ficasse em pé. Assim que se endireitou, balançou ligeiramente. Mantive-me agarrado ao seu braço e deixei-o equilibrar-se contra mim. Tão mudo como ele, ofereci-lhe o meu bastão de caminhante. Ele o aceitou, mas não abriu mão do meu braço. Lentamente abandonamos o mercado, com o bêbado pesadamente apoiado em mim. Gente demais nos fitava com curiosidade. Enquanto caminhávamos pelas ruas, as pessoas nos olhavam de relance e então desviavam os olhos. O homem nada me dizia. Continuei esperando que ele indicasse uma direção qualquer em que quisesse seguir, que reclamasse alguma casa como a sua, mas ele nada dizia. Ao nos aproximarmos dos arredores da vila, a estrada meandrava até a margem do rio. O sol brilhou através de uma abertura nas árvores, reluzindo, prateado na água. Ali um baixio do rio subia para uma margem elevada, enquadrada por salgueirais. Algumas pessoas que transportavam cestos molhados de roupa lavada estavam de partida. Ele me deu um puxão silencioso pelo braço para indicar que queria ir até a beira do rio. Chegando lá, Rolf Negro caiu de joelhos, então se inclinou para a frente a fim de mergulhar, não apenas o rosto, mas toda a cabeça e pescoço na água. Voltou a se erguer, esfregou o rosto com as mãos e voltou a se abaixar. Da segunda vez que se ergueu, sacudiu a cabeça tão vigorosamente quanto um cão molhado, espirrando água em todas as direções. Sentou-me sobre os calcanhares e me olhou com olhos embaçados. Bebo demais quando venho à vila, disse-me com uma voz profunda. Confirmei com um aceno. Vai ficar bem agora?
Ele assentiu. Conseguia ver a língua movendo-se dentro da sua boca, à procura de cortes e dentes soltos. A memória de velhas dores rolava agitadamente dentro de mim. Desejei estar longe de todas as coisas que me fizessem lembrar delas. Então boa sorte, disse-lhe. Abaixei-me a, a jusante dele e bebi e voltei a encher o meu odre. Depois me levantei, ergui a trouxa e me virei para ir embora. Um formigamento de manha me fez girar subitamente a cabeça na direção da floresta. Um sebo se mexeu e em seguida empinou-se de súbito, transformado numa ursa parda. O animal farejou o ar, depois voltou a cair sobre as quatro patas e caminhou desajeitadamente na nossa direção. Rolf, eu disse em voz baixa, enquanto começava a recuar lentamente. Rolf, há uma ursa. Ela é minha, disse ele, também em voz baixa. Você não tem nada a temer dela. Fiquei imóvel, enquanto o animal saía da floresta e descia a margem relvada. Ao aproximar-se de Rolf, soltou um grito grave, estranhamente semelhante ao berro de uma vaca pelo seu bezerro. Em seguida empurrou-o suavemente com a grande cabeça. Ele levantou-se, botando para isso uma mão nos ombros inclinados do animal. Eu podia senti-los comunicando se- Eu podia senti-los comunicando um com o outro. Então a ursa ergueu a cabeça para olhar diretamente para mim. Sangue antigo, reconheceu-me. Os seus pequenos olhos eram fundos acima do focinho. Enquanto caminhava, a luz do sol dava lustro à sua pelagem brilhante e ondulada. Ambos se aproximaram de mim. Não me mexi. Quando chegaram muito perto, ela ergueu o focinho, empurrou-o firmemente contra mim e começou a dar longas fungadas. Irmão? Perguntou-lhe de noite, um tanto alarmado. Acho que está tudo bem. Quase nem me atrevi a respirar. Nunca estivera tão perto de um urso vivo. A cabeça do animal era do tamanho de um cesto grande. O seu hálito quente contra o meu peito fedia a peixe do rio. Após um momento, a ursa afastou-se de mim, arquejando um som gutural de hu, hu, como se estivesse considerando tudo o que cheirara em mim. Sentou-se sobre os quartos traseiros, inspirando através da boca aberta como se saboreasse o odor que eu exalava. Balançou lentamente a cabeça de um lado para o outro e em seguida pareceu tomar uma decisão. Voltou a cair sobre as quatro patas e começou a afastar-se. Venha, disse Rolf com brevidade, e fez sinal para que eu o seguisse. Partiram a caminho da floresta. Por cima do ombro, Rolf acrescentou. Temos comida para dividir. O lobo é bem-vindo. Após um momento, segui-os. Isso é sensato? Eu conseguia sentir que a hora de noite não estava muito longe e vinha na minha direção mais depressa que podia, zigue-zagueando por entre as árvores enquanto descia a encosta de uma colina. Preciso compreender o que eles são. Serão como nós? Nunca falei com ninguém como nós. Uma bufada irônica de olhos de noite. Você foi criado pelo coração da matilha. Ele é mais como nós do que esses dois. Não tenho certeza se quero me aproximar de um urso ou do homem que pensa como urso. Quero saber mais, insisti. Como ela me detectou, como sondou a minha direção. Apesar da minha curiosidade, permaneci bem atrás da estranha dupla. Homem e ursa avançavam desajeitadamente à minha frente. Abriam caminho através dos salgueiros junto ao rio, evitando a estrada. Num lugar onde a floresta se fechava densa até o lado oposto da estrada, atravessaram-na depressa. Segui-os. Nas sombras mais profundas dessas árvores maiores, logo demos com uma trilha de caça que cortava a face de uma colina. Detectei olhos de noite antes que ele se materializasse ao meu lado. Arquejava da pressa. O meu coração bateu forte ao ver como ele se deslocava sobre três patas. Fora ferido com muita frequência por minha causa. Que direito eu tinha de lhe pedir tal coisa? Não é tão ruim assim. Ele não gostava de caminhar atrás de mim, mas a trilha era estreita demais para ambos. Cedi-lhe o caminho e segui ao lado dele, esquivando-me a galhos e troncos, observando atentamente os nossos guias. Nenhum de nós estava à vontade com aquela ursa. Um único golpe de uma das suas patas era capaz de mutilar ou matar, e a minha pequena experiência com ursos não indicava que eles possuíam temperamentos estáveis. Caminhar no fluxo do odor da ursa mantinha os pelos do pescoço de olhos de noite eriçados e minha pele arrepiada. Por fim, chegamos a uma pequena cabana aninhada contra a face da colina. Era feita de pedras e toras, e as fendas entre elas eram
tapadas com terra e musgo. As toras que serviam de telhado estavam abertas de turfa. Grama e até pequenos arbustos brotavam do teto da cabana. A porta tinha uma largura pouco comum e estava escancarada. Tanto o homem como o ursa entraram primeiro. Após um momento de hesitação, aproximei-me para espiar lá dentro. Olhos de noite ficou para trás, com os pelos do pescoço meio erguidos e as orelhas empinadas para a frente. Rolf Negro recuou até a porta para olhar para nós. Entrem e sejam bem-vindos, ofereceu quando viu que eu hesitava. Acrescentou. Sangue antigo não se vira contra sangue antigo. Entrei lentamente. Havia uma mesa baixa feita com uma laje no centro da sala, com um banco de cada lado e uma lareira feita de pedras do rio, num canto entre duas cadeiras grandes e confortáveis. Outra porta levava a um quarto de dormir menor. A cabana tinha o cheiro de um covil de urso fétido e terroso. Em um canto, viam-se ossos espalhados e as paredes ali mostravam as marcas de garras. Uma mulher estava guardando uma vassoura após varrer o chão de terra batida. Estava vestida de castanho e o seu cabelo curto estava colado à sua cabeça como o topo de uma bolota. Virou rapidamente a cabeça para minha direção e fixou em mim olhos castanhos que não piscavam. Rolf indicou com um gesto. Aqui estão os convidados de que estava falando, Azevinha, anunciou. Agradeço pela hospitalidade, eu disse. Ela pareceu quase sobressaltada. Sangue antigo dá sempre boas-vindas. Sangue antigo dá sempre boas-vindas ao sangue antigo. Voltei de novo os olhos para confrontar o negrume brilhante do olhar de Rolf. Nunca ouvi falar desse sangue antigo, aventurei-me a dizer. Mas você sabe o que é? Ele sorriu para mim, e pareceu um sorriso de urso. O homem tinha a postura de urso, o seu caminhar pesado, um jeito de balançar lentamente a cabeça de um lado para o outro, de encolher o queixo e olhar sempre para baixo como se um focinho dividisse os seus olhos. Atrás dele a mulher assentiu lentamente. Ergueu os olhos e trocou um olhar com alguém. Seguiu seu olhar até um pequeno falcão empaleirado numa viga transversal. Os olhos da ave cravaram-se em mim. As vigas estavam riscadas de branco pelos seus excrementos. Fala da mãe? Perguntei. Não. Esse é o nome que aqueles que nada sabem sobre ela lhe dão. É por esse nome que é desprezado. Aqueles de nós que pertencem ao sangue antigo não lhe dão esse nome. Virou-se para um armário encostado na parede robusta e começou a tirar comida de lá, longas e grossas postas de salmão defumado. Um pão carregado de nozes e frutos. A ursa ergueu-se nas patas traseiras e em seguida voltou a cair de quatro, farejando com apreço. Virou a cabeça de lado para tirar uma posta de peixe da mesa. Parecia pequena nas suas mandíbulas. Foi pesadamente para o seu canto com ela e nos virou o dorso enquanto a comia. A mulher posicionara-se silenciosamente numa cadeira de onde podia observar toda a sala. Quando a olhei de relance, ela sorriu e fez um gesto me convidando para a mesa. Então continuou imóvel e a observar. Fiquei com a água na boca ao ver a comida. Tinham-se passado vários dias desde que eu comera até ficar saciado e não comera quase nada nos últimos 2 dias. Um ligeiro ganido vindo de fora da cabana fez com que eu me lembrasse de que horas de noite estava no mesmo estado. Não há queijo, não há manteiga, avisou-me solenemente o Rolf Negro. A guarda da cidade levou todo o dinheiro que eu tinha ganhado antes de chegar a comprar manteiga e queijo. Mas temos peixe e pão em abundância, e favos de mel para o pão. Pegue o que quiser. Quase inadvertidamente, os meus olhos voltaram-se para a porta. Vocês dois, clarificou o homem. Vocês dois, clarificou o homem. Entre os do sangue antigo, 2 são tratados como um só, sempre. Nevinha e eu lhe damos as boas-vindas, acrescentou a mulher em voz baixa. Eu sou a Zevinha. Respondi ao seu convite com um aceno de gratidão e sondei na direção do meu lobo. Hoje de noite, não quer entrar? Irei até a porta. Um momento depois, sua sombra cinzenta passou furtivamente pela abertura da porta. Senti-o andando à espreita do lado de fora da cabana.
Analisando os odores do lugar, detectando o urso vezes sem conta. Voltou a passar pela porta, deu uma breve espiada para dentro e então deu outra volta na cabana. Descobriu uma carcaça de veado parcialmente devorada com folhas e terra atirada sobre ela não muito longe da cabana. Era um típico esconderijo de urso. Não precisei avisá-lo para deixá-lo em paz. Por fim regressou para junto da porta e instalou-se diante, sentado, em alerta, de orelhas empinadas. Leve-lhe comida, se ele não quiser entrar, disse-me Rolf e acrescentou. Nenhum de nós acredita em forçar um companheiro contra seus instintos naturais. Obrigado, eu disse. Um pouco rígido, mas eu não sabia que maneiras eram as adequadas ali. Tirei uma poça de salmão da mesa, atirei-a a óleo de noite, e ele a apanhou com habilidade. Durante um momento ficou sentado com ela na boca. Não podia comer e ao mesmo tempo permanecer totalmente desconfiado. Coma, insisti. Não acho que eles queiram fazer algum mal. Ele não precisou ser mais instigado do que aquilo. Deixou cair o peixe, pendeu-o no chão, com a pata da frente, e depois arrancou um grande pedaço. Devorou-o, quase sem mastigar. Vê-lo comendo despertou a minha fome com uma intensidade que eu via reprimindo. Afastei os olhos dele e vi que Rolf Negro cortara para mim uma fatia grossa de pão e a cobria de mel. Estava servindo-se de uma grande caneca de hidromel. A minha já estava ao lado do meu prato. Coma, não espere por mim. Convidou, e quando olhei de solsaio para a mulher, ela sorriu. Fique à vontade, disse ela, em voz baixa. Veio até a mesa e pegou um prato para si, mas colocou nele apenas uma pequena porção de peixe e um fragmento de pão. Senti que o fizeram para me deixar à vontade, e não por estar com fome. Coma bem, pediu-me, e acrescentou. Nós conseguimos sentir a sua fome, sabia? Ela não se juntou a nós na mesa e levou a comida para a cadeira junto da lareira. Tive o maior prazer em lhe obedecer. Comi com maneiras muito semelhantes às de óleo de noite. Ele já estava na sua terceira posta de salmão, e eu acabara com um número igual de fatias de pão, e estava comendo o segundo pedaço de salmão quando me lembrei do meu anfitrião. Rolf encheu a minha caneca com hidromel e observou. Uma vez, tentei criar uma cabra para ter leite, queijo, essas coisas, mas ela nunca conseguiu se acostumar com Hilda. A pobrezinha estava sempre nervosa demais para produzir leite. Assim, temos hidromel. Com o nariz que a Hilda tem para o mel, é uma bebida de que podemos nos abastecer. É uma maravilha, suspirei. Larguei a caneca, já esvaziada de um quarto, e expirei. Não acabara de comer, mas a intensidade urgente da minha fome já passara. O Negro tirou da mesa outra posta de peixe e atirou-a descontraído. Para a Hilda, a ursa a apanhou com as patas e as mandíbulas, então nos virou o dorso para recomeçar a comer. Ele arremessou outra posta na direção de Óleo de Noite, que perdera toda a cautela, saltou para apanhar o peixe e em seguida deitou-se com o salmão entre as patas da frente e virou a cabeça para cortar pedaços e engoli-los. Azevinho beliscou a sua comida, arrancando pequenas tiras de peixe seco e baixando a cabeça quando as comia. Toda vez que a olhava de relance na sua direção, eu encontrava me olhando com os seus penetrantes olhos negros. Voltei a olhar para Hilda. Como foi que você se vinculou a uma ursa? Perguntei e em seguida acrescentei. Se não for uma pergunta rude, nunca falei com ninguém que estivesse vinculado a um animal, ou pelo menos que o admitisse abertamente. Ele recostou-se na cadeira e pousou as mãos na barriga. Não admito abertamente a qualquer um. Supus que você tivesse sabido imediatamente de mim, visto que a Hilda e eu estamos sempre conscientes de quando há outros do sangue antigo por perto. Mas quando se pergunta, a minha mãe era do sangue antigo, e 2 dos seus filhos o herdaram. Ela o sentiu em nós, claro, e nos educou nos costumes, e quando cheguei à maturidade como homem, realizei a minha demanda. Olhei sem expressão. Ele sacudiu a cabeça com um sorriso de piedade lhe tocando os lábios. Parti sozinho para o mundo à procura do meu companheiro animal. Alguns procuram nas povoações, outros procuram na floresta. Uns poucos, segundo ouvi contar, vão até mesmo para o mar, mas eu fui atraído para os bosques. Então fui sozinho, de sentidos bem abertos, jejuando, à exceção de água fria e das ervas que fortalecem o sangue dos antigos. Descobri um lugar aqui e me sentei entre as raízes de uma velha árvore e esperei.
E a seu tempo, Hilda veio até mim, procurando tal como eu estivera procurando. Testamos um ao outro e encontramos sua confiança, e bem aqui estamos, 7 anos depois. Olhou para Hilda com tanto carinho como se falasse de uma esposa e de filhos. Uma busca deliberada por alguém a que se vincular, ponderei. Acho que você me procurou naquele dia, e que eu chamei por você, embora nenhum de nós soubesse na época que estávamos procurando, refletiu olho de noite, pondo o momento em que eu resgatara do mercador de animais sob uma nova luz. Acho que não, disse-lhe com pesar. Antes disso, eu já havia me vinculado por 2 vezes com cães e aprendera bem demais a dor de perder um companheiro assim. Tinha decidido nunca mais me vincular de novo. Rolf estava me olhando incrédulo, quase com horror. Você se vinculou 2 vezes antes do lobo e perdeu os 2 companheiros? Sacudiu a cabeça, negando que pudesse ser verdade. Você é muito novo até para um primeiro vínculo. Encolhi os ombros. Era só uma criança quando Narigudo e eu nos juntamos. Ele foi afastado de mim por alguém que sabia sobre os vínculos e não achava que fosse bom para nenhum de nós. Mais tarde voltei a encontrá-lo, mas no fim dos seus dias. E o outro cachorro a quem me vinculei. Rolf estava me olhando com uma versão tão fervente quanto a que Bronco tinha pela manhã, enquanto a azevinha sacudia silenciosamente a cabeça. Você se vinculou em criança, perdoe-me, mas isso é uma perversão. Assim como permitir que uma garotinha se case com um homem feito. Uma criança não está pronta para partilhar a vida completa de um animal. Todos os pais do sangue antigo que eu conheço protegem com muito cuidado os filhos de tais contatos. A compreensão lhe tocou o rosto. Ainda assim deve ter sido difícil para o seu amigo de vínculo ser tirado de você. Mas quem o fez? Fez a coisa certa, quaisquer que tenham sido seus motivos. Olhou-me mais de perto. Estou surpreso que você tenha sobrevivido sem saber nada sobre os costumes do sangue antigo. Raramente se fala disso no lugar de onde venho, e quando se fala é chamada de manha e é considerada uma coisa vergonhosa. Até os seus pais me disseram isso, pois, embora eu bem saiba como o sangue antigo é visto e todas as mentiras que se contam sobre ele, normalmente não as ouvimos dos nossos pais. Os nossos pais prezam as nossas linhagens e nos ajudam a arranjar parceiros apropriados quando chega o momento para que o nosso sangue não se dilua. Afastei os olhos do seu olhar franco para o olhar fixo e aberto de Azevinho. Não conheci meus pais. Mesmo atonitamente, as palavras não saíram com facilidade. Mesmo anonimamente, as palavras não saíram com facilidade. A minha mãe me entregou à família do meu pai quando eu tinha 6 anos, e o meu pai decidiu não ficar perto de mim. Seja como for, suspeito que o sangue antigo tenha vindo do lado da minha mãe. Não recordo de nada dela ou da sua família. 6 anos? E não se lembra de nada? Certamente ela lhe ensinou uma coisa. Antes de entregá-lo, transmitiu-lhe algum conhecimento para você se proteger? Suspirei. Não me recordo de nada. Há muito tempo me cansara das pessoas me dizerem que eu devia me lembrar de algo dela. Que a maior parte das pessoas tinha recordações que remetiam até os 3 anos, ou até antes. Rolf Negro fez um som grave com a garganta, entre um rosnado e um suspiro. Bem, alguém lhe ensinou alguma coisa? Não, eu disse, seco. Cansado da discussão, queria dar um fim a ela, e então recorri à tática mais antiga que conhecia para distrair as pessoas quando faziam perguntas demais sobre mim. Fale-me sobre você, pedi-lhe. O que sua mãe lhe ensinou e como? Ele sorriu, fazendo com que o rosto gordo enrugasse em volta dos olhos, tornando-os menores. Ela levou 20 anos para me ensinar. Você tem esse tempo para me ouvir? Ao ver a minha expressão, acrescentou. Não sei, não. Eu sei que só perguntou para puxar conversa, mas ofereço o que vejo que lhe faz falta. Fique conosco durante algum tempo. Ensinaremos o que vocês dois precisam saber. Mas não aprenderão em uma hora ou um dia. Levará meses, até anos. A Zevinha falou de súbito do canto, numa voz calma. Também poderíamos lhe arranjar uma parceira. Ele talvez servisse para a filha de Rolita. Ela é mais velha, mas talvez o faça sossegar. Rolf deu um largo sorriso. Não é mesmo típico de mulher? Conhece-o há 5 minutos e já está lhe arranjando um casamento. A Zevinha falou diretamente para mim. O sorriso era pequeno, mas caloroso. Vita estava encolada a um corvo. Vocês 4 caçariam bem juntos.
Fique conosco, vai conhecê-la e gostar dela. O sangue antigo deve juntar-se ao sangue antigo. Recuse educadamente, sugeriu de imediato Olho de Noite. Já é ruim o suficiente arranjar covil entre homens. Se começar a dormir perto de ursos, federá de tal maneira que nunca mais conseguiremos caçar bem. E eu também não tenho qualquer desejo de partilhar a caça com um corvo provocador. Fiz uma pausa. Ao menos que conheçam uma mulher que seja vinculada a uma loba. Um sorriso torceu-se no canto da boca de Rolf. Suspirei. Suspeitei que ele estava mais consciente do que nós dizíamos do que deixava transparecer. E eu disse isso mesmo a Olhos de Noite. É uma das coisas que eu poderia lhe ensinar, se decidisse ficar, propôs Rolf. Quando vocês dois falam para alguém do sangue antigo, é como se estivessem gritando um com o outro por cima do chacoalhar da carroça de um funileiro. Não há necessidade de ser tão escancarado. Você se dirige apenas a um lobo, não a toda a família dos lobos. Não. Ainda é mais do que isso. Duvido que alguma coisa que coma carne não esteja consciente de vocês dois. Diga-me, quando foi a última vez que encontrou um grande carnívoro? Fui perseguido por cães há algumas noites, disse Olho de Noite. Os cães marcam uma posição e ladram para defender o território, objetou Rolf. Eu falava de carnívoros selvagens. Acho que não vi nenhum desde que nos vinculamos, admite com relutância. Eles o evitarão tão certamente quanto os forjados o seguirão, disse calmamente Rolf Negro. Um arrepio percorreu a minha espinha. Forjados? Mas os forjados parecem não ter qualquer manha. Não os sinto com o meu sentido da manha de modo algum. Só com os olhos, o nariz ou para os sentidos do sangue antigo. Todas as criaturas emitem um calor de parentesco, todos menos os forjados, não é verdade? Assenti inquieto. Eles o perderam. Não sei como é roubado deles, mas é o que a forja faz. E deixa neles um vazio. Isso é bem sabido entre aqueles de sangue negro, de sangue antigo. E também sabemos que estamos mais sujeitos a sermos perseguidos e atacados pelos forjados, especialmente se usarmos esses talentos de forma descuidada. O motivo por que as coisas são assim ninguém sabe dizer com certeza. Talvez só os forjados saibam, se é que ainda sabem realmente alguma coisa. Mas isso nos dá mais um motivo para termos cuidado conosco e com os nossos talentos. Está sugerindo que Olhos de Noite e eu deveríamos nos abster de usar a manha? Estou sugerindo que talvez você devesse ficar aqui durante algum tempo para demorar o quanto for preciso para aprender a dominar os talentos de sangue antigo. Senão poderá se ver em mais batalhas como aquela que travou ontem. Ele se permitiu um pequeno sorriso. Não lhe disse nada sobre esse ataque. Eu disse, em voz baixa. Não precisou, observou ele. Tenho certeza de que todos os do sangue antigo o ouviram por léguas ao redor quando você lutou com eles. Até que ambos aprendam a controlar o modo como falam com o outro, nada entre vocês é verdadeiramente privado. Fez uma pausa e acrescentou. Nunca achou estranho que os forjados perdessem tempo atacando um lobo quando não há aparentemente nada a ganhar com tal ataque? Só se encontram nele, só se concentram nele porque está vinculado a você. Lancei um olhar breve de desculpa a Olhos de Noite. Agradeço a oferta, mas temos uma coisa que precisamos fazer, e ela não pode esperar. Acho que iremos encontrar menos forjados à medida que avançarmos para o interior. Não devemos ter problemas. Isso é provável. Aqueles que vão muito para o interior são recolhidos pelo rei. Apesar disso, todos os que restaram serão atraídos até você. Mas mesmo que não encontre mais forjados, é provável que encontre os guardas do rei. Eles têm um interesse especial por manhosos ultimamente. Nos últimos tempos, muitos do sangue antigo foram vendidos ao rei, por vizinhos e até por familiares. O seu ouro é bom, e ele nem sequer pergunta se há muitas provas de que as pessoas são mesmo do sangue antigo. Há anos que a vingança contra nós não ardia tão forte. Afastei o olhar com desconforto, bem ciente do motivo por que Majestoso caçava os possuidores da manha. O seu círculo o apoiaria nesse ódio. Senti-me nauseado ao pensar nas pessoas inocentes que eram vendidas a Majestoso para que ele pudesse se vingar nelas, em vez de mim. Tentei manter a raiva que sentia escondida. Hilda voltou à mesa. Examinou-a com um ar pensativo, e depois pegou o pote que continha os favos com ambas as patas. Gingou com cuidado para longe da mesa para ir sentar-se no seu canto, e dar início a uma lambida atenta do pote. Azevinha continuou a me observar. Eu não conseguia ler nada nos seus olhos.
Rolfinegro coçou a barba, e então estremeceu quando seus dedos encontraram um ponto dolorido. Deu um sorriso, cuidadoso e pesaroso. Posso simpatizar com seu desejo de matar o rei majestoso, mas não creio que será tão fácil como supõe. Apenas olhei para ele, mas olhos de noite produziam um ligeiro rosnado com o fundo da garganta. Hilda ergueu os olhos ao ouvir aquilo e caiu de quatro, fazendo com que o pote de mel rolasse pelo chão. Rolfinegro olhou de relance e ela voltou a sentar-se, mas fitou nós dois com um olhar furioso. Não creia que existia algo mais capaz de gelar o estômago do que um olhar furioso de um urso pardo. Não me movi. Azevinha endireitou-se na sua cadeira, mas manteve-se calma. Acima de nós, nas vigas, Nevinha sacudiu a plumagem. Se você ladra todos os seus planos e agravos à lua noturna, não pode ficar espantado por outros conhecê-los. Não acho que você encontrará muitos do sangue antigo que vejam o rei majestoso com simpatia. Ou algum, talvez. De fato, muitos estariam dispostos a ajudá-lo se você lhes pedisse. Ainda assim, o silêncio é mais sensato para um plano como este. Como esse. A julgar pela canção que cantou há pouco, suspeito que você partilhe dos meus sentimentos, eu disse, em voz baixa. Eu lhe agradeço pelo aviso, mas hoje de noite e eu já tivemos de ser circunspectos antes, quanto ao que partilhávamos um com o outro. Agora que sabemos que existe perigo de sermos ouvidos, acho que podemos compensar isso. Mas há ainda uma pergunta que lhe quero fazer. O que importa a guarda da cidade de Pescoço do Corvo se um homem toma algumas bebidas e canta uma canção de zombaria sobre o rei? Tive de forçar a palavra a sair da minha garganta. Absolutamente nada, quando são homens do Pescoço do Corvo. Mas esse não é mais o caso em Pescoço do Corvo, nem em nenhuma das vilas da estrada do rio. Estes são guardas do rei com a libreta guarda do pescoço do corvo, e pagos da bolsa da vila, mas não deixam por isso de ser homens do rei. Majestoso ainda não era rei há 2 meses quando decretou essa mudança. Afirmou que a lei seria imposta, mas equitativamente, se os guardas da cidade fossem todos homens do rei, juramentados, mantendo a lei dos 6 ducados acima de qualquer outra. Bem, você viu como eles a mantêm, principalmente mantendo do bolso tudo o que conseguem tirar de qualquer pobre diabo que pise nos calos do rei. Apesar de tudo, aqueles dois de pescoço do corvo, aqueles dois de pescoço de corvo, não são tão ruins como alguns de que ouvi falar, segundo se diz lá embaixo em curva da areia. Um batedor de carteiras ou ladrão pode ganhar a vida facilmente, desde que a guarda receba uma parte. Os chefes da vila são importantes para demitir os guardas que o rei nomeou, e também não tem autorização para suplementá-los como seus próprios homens. Aquilo parecia mesmo coisa de majestoso. Perguntei a mim mesmo quão obcecado ele ficaria com o poder e o controle. Colocaria espiões para espionar os seus espiões? Já havia feito isso? Nada daquilo pressagiava boas coisas para os 6 ducados como um todo. Rolfinegro interrompeu minha reflexão. E agora, tenho uma pergunta que quero lhe fazer. Pergunte à vontade, convidei, mas reservei para mim o quão livremente responderia. Na madrugada de ontem, depois de ter acabado com os forjados, outro o atacou. Não consegui detectar quem era, apenas que o seu lobo defendeu e que ele, de algum modo, foi para algum lugar, que atirou as suas forças para um canal que eu não compreendi, nem consegui seguir. Nada mais sei além de que ele e você saíram vitoriosos. O que era aquela coisa? Um servo do rei, esquivei-me. Não queria lhe recusar inteiramente uma resposta e dizer aquilo parecia inofensivo, uma vez que ele parecia já sabê-lo. Você enfrentou aquilo que eles chamam de talento, não foi? Os seus olhos prenderam-se nos meus. Quando não respondi, ele prosseguiu mesmo assim. Há muitos de nós que gostaríamos de saber como isso foi feito. No passado, os talentosos nos caçaram como se fôssemos pragas. Nenhum do sangue antigo pode dizer que a sua família não sofreu nas mãos deles. Agora esses dias voltaram. Se houver uma maneira de usar os talentos do sangue antigo contra aqueles que brandem o talento dos visionários. Esse é um conhecimento que vale muito para nós. Azevinha saiu sorrateiramente do canto e então vi agarrar as coisas da cadeira de Rolf e me olhar por cima do seu ombro. Senti a importância que a minha resposta tinha para eles. Não posso lhe ensinar isso, eu disse com honestidade. O seu olhar sustentou o meu, com descrença evidente. Esta noite, por 2 vezes, me ofereci para lhe ensinar tudo o que sei sobre o sangue antigo.
mas para abrir a você todas as portas que só sua ignorância mantém fechada. Você me recusou, mas por Eda eu ofereci, e de livre vontade. Porém, esta única coisa que peço, esta única coisa que pode salvar tantas das nossas vidas, você diz que não pode me ensinar? Os seus olhos tremeluziram para Hilda. Os da Ursa haviam se transformado de novo em contas brilhantes. Era provável que Rolfinegro não percebesse como a sua postura imitava a da Ursa. Ambos me fizeram medir a distância até a porta, enquanto o Olho de Noite já estava de pé e pronto para fugir. Por trás de Rolf, a Zevinha inclinou a cabeça e me fitou. Acima de nós, o falcão virou a cabeça para nos observar. Forcei-me a descontrair os músculos, a me comportar com mais calma do que sentia. Era uma tática aprendida com Bronco para confrontar qualquer animal agitado. Estou lhe dizendo a verdade, eu disse, com cuidado. Não posso lhe ensinar aquilo que eu mesmo não compreendo por inteiro. Evitei mencionar que eu mesmo possuía esse desprezado sangue visionário. Eu tinha agora certeza daquilo que antes só suspeitara. A manha só podia ser usada para atacar um talentoso se um canal de talento tivesse sido aberto entre os oponentes. Mesmo se eu tivesse sido capaz de descrever o que Olho de Noite e eu tínhamos feito, ninguém mais teria conseguido copiá-lo. Para combater o talento com a manha era preciso possuir tanto o talento como a manha. Olhei calmamente nos olhos de Rolf Negro, sabendo que lhe dissera a verdade. Lentamente ele descontraiu os ombros curvados e Hilda voltou a cair de quatro e foi farejar o rastro de mel que se derramara. Talvez, disse ele, com uma calma teimosia. Talvez, se você ficasse conosco e aprendesse aquilo que tenho para lhe ensinar, você começasse a compreender o que faz. Então poderia me ensinar o que acha. Mantive a voz calma e firme. Você testemunhou um ataque de um dos servos de Majestoso contra mim na noite passada. Acha que eles tolerarão que eu permaneça aqui e aprenda mais coisas para usar com eles? Não. A minha única chance é enfrentá-los no seu covil antes que venham à minha procura. Hesitei e depois disse: embora eu não possa lhe ensinar a fazer o que faço, pode ter certeza de que isso será usado contra os inimigos do sangue antigo. Aquele finalmente era um raciocínio que ele podia aceitar. Fungou várias vezes com um ar pensativo. Perguntei desconfortavelmente a mim mesmo se teria tantos maneirismos de lobo como ele tinha de urso, e a zevinha de falcão. Pelo menos passará a noite aqui? Perguntou ele, de súbito. Gostaríamos mais quando viajamos de noite. Gostamos mais quando viajamos de noite, respondi com pesar. É mais confortável para nós dois. Ele assentiu, com um ar circunspecto ao ouvir aquilo. Bem, desejo-lhe toda a boa sorte do mundo para atingir o seu objetivo. É bem-vindo para descansar aqui em segurança até o nascer da lua, se quiser. Consultei a Olhos de Noite e aceitamos com gratidão. Verifiquei o corte no ombro de Olhos de Noite e descobri que não estava melhor do que suspeitara. Tratei-o com um pouco de unguento de bronco. E ele estendeu-se lá fora à sombra e cochilou durante o resto da tarde. Foi bom para ambos podermos relaxar por completo, sabendo que outros nos vigiavam. Foi o melhor sono que qualquer um de nós tivera desde que iniciáramos a viagem. Quando acordamos, descobri que Rolfinegro arranjara peixe, mel e pão para levarmos conosco. Não havia sinal do falcão. Imaginei que fora se empoleirar para a noite. A Zevinha estava nas sombras, perto da casa, olhando para nós com um ar sonolento. Vão com cuidado. Vão com cuidado. Vão devagar, aconselhou-nos Rolf, depois de termos lhe agradecido e guardado seus presentes. Caminhem pelos caminhos que Eda abriu para vocês. Fez uma pausa, como que esperando uma resposta. Detectei um costume que não me era familiar. Desejei-lhe simplesmente boa sorte, e ele respondeu com um aceno. Você regressará, sabia? Acrescentou, sacudindo lentamente a cabeça. Duvido, mas agradeço por aquilo que me deu. Não. Eu sei que regressará. Não é questão de você querer aquilo que posso lhe ensinar. Descobrirá que precisa dessas coisas. Você não é um homem como os homens comuns. Eles acham que têm o direito a todos os animais, a caçá-los e a comê-los, ou a subjugá-los e governar suas vidas. Você sabe que não tem esse direito de domínio. O cavalo que eu transporto faz porque deseja fazê-lo, tal como o lobo que caça ao seu lado. Você possui uma percepção mais profunda do seu lugar no mundo. Acredita que tem direito, não a governá-lo, mas a fazer parte dele. Predador ou presa, não há vergonha em ser uma coisa ou outra. À medida que o tempo for passando, você descobrirá que tem perguntas urgentes.
O que deve fazer quando seu amigo quiser correr com uma alcateia de lobos verdadeiros? Garanto-lhe que esse dia chegará. O que ele deve fazer se você casar e tiver um filho? Quando chegar a hora de um de vocês morrer, como terá de chegar? Como o outro dará espaço para que o que resta e prosseguirá sozinho? Ao seu tempo, você desejará ardentemente a companhia de outros da sua espécie, precisará saber como detectá-los e como procurá-los. Há respostas para essas perguntas, respostas do sangue antigo, respostas que não posso lhe dar em um dia, respostas que você não pode compreender em uma semana. Você precisa dessas respostas e regressará por elas. Baixei os olhos para o solo pisado do caminho da floresta. Eu perdera toda a certeza de que não regressaria para junto de Rolf. A Zevinha falou suave, mas claramente, de entre as sombras. Acredito naquilo que você vai fazer. Desejo-lhe sucesso. E eu ajudaria, se pudesse. Os seus olhos saltaram para Rolf, como se aquele fosse um assunto que tivessem discutido, mas sobre o qual não haviam concordado. Se estiver em necessidade, grite, como faz com o olho de noite. Como faz com o olho de noite, pedindo que qualquer dos do sangue antigo que o ouça transmita a mensagem a Azevinha e Nevinha, de pescoço de corvo. Aqueles que ouvirem poderão ir em seu auxílio. Mesmo se não forem, irão me enviar a mensagem e eu farei o que puder. Rolf soltou um suspiro súbito e irritado. Nós faremos o que pudermos, emendou as palavras dela. Mas seria mais sensato se ficasse aqui e aprendesse primeiro a proteger-se melhor. Respondeu suas palavras com um aceno, mas em privado decidi que não envolveria nenhum deles na minha vingança contra o majestoso. Quando ergui os olhos para Rolf, ele deu um sorriso enviesado e encolheu os ombros. Vá então, mas tenha cuidado, vocês dois. Antes de a lua descer, vocês terão um cervo para trás e estarão em vara. Se acham que o rei majestoso nos domina aqui, esperem até chegarem a um lugar onde as pessoas acreditam que ele tem o direito de fazer isso. Respondi aquilo com um aceno sombrio e, mais uma vez, olhos de noite e eu seguimos caminho.